Olá, bem-vindo ao programa Face a Face com Débora Balbino. Estamos aqui nessa noite, estreando, na verdade, esse programa Face a Face, e eu quero convidar você para participar conosco desta programação nesta noite. E um programa bem, vamos dizer assim, diferenciado, a qual nós vamos assim tratar, abordar bastante assunto, né, sobre a mulher. Porque assim, o propósito nosso aqui é encorajar você, trazer uma mensagem de paz, de amor, de harmonia para você. Talvez no dia de hoje aí foi um dia corrido, né, bastante corrido, porque mulheres já viu como que é, a nossa vida não é fácil. Mas nesta noite eu quero trazer aí um encorajamento para você. E eu quero assim começar já iniciando essa programação com as minhas convidadas que aqui estão, né, a jovem Amanda Couto, que é ministra de louvor, e também a escritora aqui, Ana Paula Carvalho, que vai falar um pouquinho a respeito do seu livro, né? A Amanda vai falar a trajetória dela aí na área do louvor. E eu quero, antes de eu começar a falar com as meninas aqui, eu quero deixar uma palavra para você, na verdade uma frase para você, que diz assim, que o forte, ele não é tão forte que não possa cair. E o fraco, ele não é tão fraco que não possa levantar. Então, medite nesta frase, neste dia. E eu já quero começar aqui, né, com a minha convidada desta noite. É um prazer, é uma honra estar estreando esse programa, juntamente com as meninas aqui. E eu já quero começar conversando com a Amanda, né? A Amanda é jovem aí, está nessa trajetória, louvando ao Senhor, ministrando ao Senhor. E eu quero começar conversando com ela acerca aí da caminhada dela cristã, do propósito dela, né, que ela tem aí. Ela vai falar um pouquinho para nós. Depois nós vamos conversar também um pouquinho com a Ana Paula também, a respeito do livro dela chamado Pedaços. Vai ser muito interessante. Fica aí, não saia daí, ouça aí as palavras e eu tenho certeza que você você vai se encorajar a viver e realizar o seu sonho. Porque eu digo que, conhecendo a trajetória dela um pouquinho, eu falo que são sonhos, que muitas das vezes nós olhamos para nós e nos achamos incapazes de sonhar, incapazes de alcançar aquilo que nós almejamos. Mas você vai ver que através da vida dessas duas mulheres, de uma jovem, né, e de uma jovem senhora, né, você vai ver que você também é capaz, que você também pode, tá bom? Vamos conversar com a Amanda. Bem-vinda, Amanda, ao Face a Face desta noite. E eu já quero começar perguntando para você, como começou a sua caminhada cristã, o seu propósito com Deus? Como que começou? Conta para nós um pouquinho. Boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer à missionária Débora pelo convite. É uma honra estar aqui, né, estreando esse programa, que vai ser uma bênção, tenho certeza, um canal de bênção na vida de muitas mulheres. E a minha caminhada cristã começou, assim, posso dizer que eu nasci no berço cristão, no berço evangélico, cresci na igreja, mas a minha caminhada cristã começou de fato quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, né? Eu vivi anos na igreja, mas só fui encontrar Jesus no meu momento de dor, no meu momento de angústia. Foi ali que eu conheci ele, foi ali, né, que ele se mostrou para mim e eu comecei a minha caminhada. E desde então, né, desde aquele momento onde eu fui curada de diversos traumas e diversos distúrbios que eu tive na minha vida, né, o Senhor me mostrou o que Ele tinha para mim. E desde então, as coisas começaram a fluir de forma natural, né? Legal. Eu queria, Amanda, que você, a gente conversando, você citou para mim assim que você passou por depressão. E nós sabemos que nós estamos aí no mês de setembro, né? O mês de setembro é sobre a prevenção, né? Sobre suicídio, fala sobre muito suicídio. Eu queria que você contasse um pouquinho o trechinho de quando você viveu na depressão. Como você venceu a depressão. Conta para nós como que foi. Então, esse momento foi um momento muito delicado da minha vida, no qual eu pensava que eu nunca iria conseguir sair. Porque, assim, eu desenvolvi depressão bem novinha. Eu nem era adolescente, eu era criança, estava entrando na minha fase de adolescência, né? E eu desenvolvi depressão. E, assim, um dos sintomas, só um alerta também, né, para as pessoas que estão assistindo, para vocês repararem. Porque muitas das vezes as pessoas que passam por isso não vão dizer que passam por isso. Verdade. E um alerta, eu não levantava da cama, não comia. Né? Muitas vezes, te interrompendo um pouquinho, muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de depressão, as pessoas acham que é frescura, que a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção, né? Sim. E, na verdade, a depressão é uma doença. Sim.
né? É uma doença e se a pessoa não tratar, leva até a morte. A gente sabe disso, né? Então, assim, eu queria que você frisasse bem isso, porque, que nem você falou, você começou a desenvolver quando você era criança. E muitas das vezes, nós, mãe, eu digo eu, porque eu tenho 5 filhos, né? E muitas das vezes é tantas coisas, nós se preenchemos em tantas coisas e nós não... vamos dizer assim, não olhamos para esses detalhes, pequenos detalhes, né, que muitas das vezes a criança está sofrendo e a gente não se liga nisso. Exato. Muitas vezes, eu falo porque, né, eu sou mãe e é tanta coisa, aquela correria do dia a dia, e muitas das vezes a gente fala, não, a criança fala, não, você está com frescura, pelo amor de Deus, vai para lá, né, a gente tem que falar a realidade. Então, assim, eu quero que você detalhe bem essa parte aí, porque você desenvolveu a depressão quando você ainda era criança, né? E você, vamos dizer aí, teve uma história. Conta para nós. E como a missionária Débora falou, às vezes nós, a família, amigos, estamos tão entretidos com o dia a dia, as ocupações, a rotina, e acabamos não nos atentando aos sinais, porque sim, a criança dá sinais, o adolescente, o idoso, porque a depressão, como você disse, é uma doença e é uma doença que abrange a todas as idades. Verdade. Não é só o adolescente, que geralmente é na faixa da adolescência, mas também na criança, no idoso, no adulto. Verdade. E os sinais que eu dava, né, era não comer, não levantava da cama, eu não tinha o básico da higiene, não conseguia. E não porque eu era porca ou então porque estava desleixado, mas porque eu não conseguia. Eu não tinha forças para me levantar da cama. Então eu não tomava banho, não escovava o dente, não comia. Não. Então o único lugar que eu saía, no qual eu via a luz do dia, porque era o dia inteiro fechado dentro do quarto, com tudo escuro, não suportava ver a luz do dia. O único momento era a ida da escola. E quando eu ia para a escola, eu ia, né, acordava às 5 horas da manhã para ir para a escola, chegava em casa 1h, eu não comia, eu dormia das 1 até as 5 horas da manhã do outro dia. Então, assim, eu não tinha vida. Sim. Eu não tinha vida. E, graças a Deus, a minha mãe foi percebendo esses sinais, né? Me encaminhou para o psicólogo. Que é importante a gente frisar que a depressão, a gente sabe que Jesus cura. E eu sou a prova disso, que ele me curou. Mas é importante a gente procurar a ajuda dos profissionais que Jesus deixou aqui na Terra para nós usufruirmos deles também. Tem muita gente que acha que muitas das vezes, porque tem depressão, só Deus vai curar e não quer procurar os médicos. Sim. Né? Quer ficar só naquela ali, o negócio vai piorando cada vez mais, né? Exato. E eu fui para o psicólogo e eu aconselho quem está passando por isso procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Mas no meu caso não resolveu. Não por conta do psicólogo, mas por conta do que eu estava passando. Além de ser depressão, estava passando por uma forte batalha espiritual e eu nem sabia. Sim. Né? Que aí a gente já entra no assunto de espiritualidade. E foram anos tentando tirar minha vida, eu me mutilava. Meu Deus. Eu cortava todo o meu braço, eu ainda tenho as cicatrizes. E eu tentava tirar minha vida. Só que em todos os momentos nos quais eu me preparava para fazer isso, eu não conseguia. E aí eu me perguntava, como eu não consigo realizar algo que eu quero tanto? Porque a minha única vontade era morrer, era sumir. Nossa. E eu não conseguia, porque Jesus não deixava. E todas as vezes ele me lembrava, não, você não vai fazer isso, porque eu tenho um plano na sua vida. Não acabou, entende? Não acabou. As coisas nem começaram ainda na sua vida. E eu já queria encerrar. E é importante dizer que a ajuda dos médicos, remédios, eu tentei remédios também, são importantes, mas no meu caso não ajudou. E isso não é para todos, tá? Isso é importante, vocês têm que procurar ajuda médica e também, se forem, né, acreditarem terem alguma fé, procurarem também ajuda espiritual. Mas no meu caso, eu passei por depressão, tive recaídas nas quais eu pensava, não, agora eu tô bem, eu consigo. Eu caía de novo, porque é como uma pessoa usuária de droga. Sim, verdade. É como lutar. Era uma luta para mim. Para se libertar daquilo e não Era uma luta, porque também tinha que vir de mim. Sim. E chegou um ponto na minha vida no qual eu já não tinha mais força para lutar. Então eu falei, não, deixa, não quero mais, eu só quero sumir. Sabe? E foi então que Jesus apareceu para mim. E ele apareceu para mim e foi incrível, porque desde o início, desde a minha infância, o Senhor sempre me falou que eu era escolhida dele. E o inimigo sempre tentou tirar a minha vida. Sempre tentou tirar a minha vida. Sempre. E as vozes que eu ouvia, no entanto, não eram coisas da minha cabeça. Porque eu via demônios. Meu Deus. Era uma batalha espiritual muito forte. E foi o dia que eu falei, Jesus, se você não aparecer,
eu não sei mais o que vai ser, porque eu não sei o que eu faço. Eu não consigo viver, eu não consigo me levantar e eu também não consigo tirar minha vida. O que eu vou fazer, então? E quando que você percebeu, assim, que você estava, vamos dizer assim, livre da depressão e você descobriu que você tinha um talento, um dom de Deus? Quando que você percebeu isso? Em questão da depressão, quando eu descobri que eu estava livre, foi assim, um dia que eu peguei, foi esse dia que eu estava falando, eu falei, Jesus, não tem. Aí eu deixei para ele. E é aí que ele trabalha, porque quando você deixa, porque quando a gente fala, não, toma, mas a gente fica, será que eu dou? Será que eu... Aí fica tentando intervir, aí não tem como ele trabalhar. Verdade. Mas quando eu deixei nas mãos, eu falei, olha, pode pegar, porque se você não fizer, eu não vou aguentar mais. E aí foi quando eu fui curada, e eu fui curada de verdade. Eu digo que foi um dia, no outro dia eu era outra pessoa, eu não sei como isso aconteceu. E foi assim que aconteceu. O meu ministério também, automaticamente, logo em seguida, começou a fluir. Recebi convites de igrejas. Sim. Fui recebendo convite, eu consegui a oportunidade de gravar na gravadora lá em São Paulo. Que legal. E aí foi recebendo convites também, oportunidades de gravadoras. Sabe, foi algo incrível. O Senhor sempre me disse... lá na minha infância, que eu tinha um chamado e que através da minha voz, da minha vida, milhares de pessoas seriam alcançadas. Eu ainda creio nessa promessa, sim. Eu ainda creio, ela está de pé. E foi aí que eu descobri que eu sempre criei na promessa de Deus, né? Acreditava, mas assim, a gente não tem tanta certeza até a gente ver que está acontecendo. Verdade. E aí começou a acontecer. Começou a acontecer, as igrejas chamando... E foi fluindo de forma natural. E graças a Deus por isso, hoje você está liberta da depressão e é uma bênção, louva a Deus tremendamente. E hoje eu vou pedir para você cantar para nós nessa noite, amém? Amém. Eu vou cantar um trechinho então. Ok. Que as pessoas que estão ouvindo possam ouvir esse louvor com o coração. E se você daí de casa está achando que acabou, que não tem mais jeito, o Senhor tem uma palavra para dizer no seu coração hoje, que diz assim: eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Glória a Deus, glória a Deus. Existe vida aí, né? Esse hino, vamos dizer assim, identifica bem com aquilo que você passou, né? Sim. Dá pra sentir aí que é uma letra muito forte, muito bonita, né? E fala profundamente conosco. Eu quero agora aqui dar uma pausinha aqui na Amanda e eu quero conversar um pouquinho com a Ana Paula Carvalho. A Ana Paula, ela é escritora e ministra da Palavra de Deus. E ela fez aí o primeiro livro dela, né? Tá com o primeiro livro dela chamado Pedaços. E eu quero, nesta noite, ouvir um pouquinho aí a Ana Paula falando acerca do livro dela, contando para nós a trajetória, como que foi, vamos dizer assim, gerar, né? Gerar esse livro. Então, seja bem-vinda ao Face a Face. E vamos ouvir você um pouquinho também, Ana. Falar um pouquinho aí do seu livro, contar para nós a trajetória, né? O nascimento do livro dela. Porque eu falo assim, eu escrevi apenas, fiz um e-book só. O meu livro ainda vai sair até dezembro, mas eu digo assim que não é fácil. Não é fácil escrever, editar, é um negócio bem feroz mesmo, né? Mas eu falo assim que é maravilhoso. E eu quero que ela conte assim, a emoção dela ter escrito, né? Tá vivendo hoje, ser uma escritora, ter um livro aí para a glória de Deus, né? E eu creio assim que vai alcançar muitas vidas através desse livro aí, contando um pouquinho. E ela vai falar conosco um pouquinho aí acerca desse livro chamado Pedaço. Só o nome já diz, né? Que é forte demais. Então, vamos ouvir a nossa Ana Paula Carvalho nesta noite.
Ok? Amém. Boa noite a todos. Boa noite, pastora Débora. Seja agradeço aí bem-vinda. pelo convite. Uma honra estar aqui. Estar de novo com a Amanda. Já conheço ela. Legal. De fato, nasceu o primeiro livro. Verdade. Pedaços. Gerar Não é fácil. não é fácil. Tudo começou, na verdade, quando o Senhor me confiou uma mensagem. Sim. No final de 2018, diante de uma pergunta que eu fiz ao Senhor. De 2014 para cá, eu e meu esposo, nós passamos por muitas circunstâncias e devido a essas circunstâncias de dores, Meu Deus. no final de 2018, eu peguei a Bíblia e eu disse ao Senhor que falasse comigo. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta porque a tempestade está forte. Sim. E eu não sei mais o que fazer. E diante da resposta que o Senhor começou a me entregar naquele dia o Senhor disse algo tremendo, algo assim libertador. Legal. Porque folheando a Bíblia, eu fui parar em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, onde fala para nós sobre a viagem do apóstolo Paulo até Roma. E durante essa viagem eles enfrentam uma tempestade terrível. Eu parei ali naquele capítulo. E no finalzinho ali do capítulo, no versículo 44, a Bíblia relata para nós que o navio ele fica encalhado num banco de areia. E o navio começa a ser despedaçado pela força das ondas do mar. Meu Deus. Eu não vou chorar, gente, eu sou chorona. O navio começa a ser despedaçado pelas ondas do mar. E naquele momento, no versículo 44, é onde está escrito que algumas pessoas conseguiram se salvar daquele naufrágio, porque se agarraram nos pedaços do navio. Meu Deus. Entenda isso, você que está ouvindo agora, que está nos assistindo agora. O navio ficou em pedaços, mas algumas pessoas só se salvaram, só conseguiram chegar em terra firme, porque seguraram nos pedaços do navio. Meu Deus. Quando eu me deparei com isso, eu falei, Senhor, o que o Senhor ainda tem comigo na face dessa terra? Devido às dores, devido às circunstâncias. E a resposta que Jesus me deu naquele momento foi, filha, eu ainda tenho uma terra firme para você pisar. Uau. Forte isso. Eu ainda tenho uma terra firme para você pisar. E eu disse, Senhor, mas eu estou como esse navio. Eu estou em pedaços aqui na imensidão desse mar, como este navio. E foi então que Jesus me disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu sei que você está em pedaços. Mas você precisa entender que algumas pessoas só se salvaram, porque se agarraram nos pedaços do navio. Meu Deus. Então eu sei que você está em pedaços, mas filha, eu estou usando os teus pedaços para salvar a gente. Forte isso, hein? Isso foi muito forte. Isso me levantou da cama, Amanda. Meu Deus. Isso me levantou da cama, isso me levantou do luto, isso me levantou da falência, isso me levantou de muita circunstância que nós estávamos vivendo. E a partir daquele dia, então, eu fui ministrar. Eu lembro que a primeira vez que eu ministrei Atos, capítulo 27, foi no dia 30 de dezembro de 2018. Meu Deus. Foi o primeiro dia que eu ministrei. Eu comecei a ministrar essa mensagem, porque tudo que está nesse livro foi a resposta que o Senhor me concedeu durante alguns meses. Que legal. E a primeira vez que eu ministrei, então, Atos, capítulo 27, foi no dia 30 de dezembro de 2018. E foi libertador, porque daí eu fui ministrar sabendo, eu estou em pedaços, mas Jesus está usando os meus pedaços para salvar a gente. Nossa. Então isso liberta a gente, porque você não tem que mostrar que você, nossa, você é Mulher Maravilha, não tudo que você passou, você tem que mostrar que você é forte, isso, aquilo. A minha força vem de Deus. E eu estando em pedaços, Jesus está usando os meus pedaços para salvar a gente dentro desse mar. Legal isso. E foi incrível, porque aí foi surgindo também oportunidades, muitas outras oportunidades de estar ministrando essa palavra, de estar ministrando essa mensagem. E eu nem imaginava que um dia essa mensagem poderia virar um livro. Meu Deus. Eu não sabia que já eram os planos de Deus. Eu digo que esse livro é um projeto que nasceu no coração do Senhor. E quando que você percebeu que as mensagens
ia se tornar um livro? Quando você, tipo, acordou, nossa, dá um livro isso daqui? Quando, assim, você despertou para isso? No ano passado, no começo do ano passado. Depois de algum tempo ministrando essa palavra e vendo Deus fazer coisas tremendas através desta palavra. Até hoje, encontro com pessoas assim que não esquecem dessa mensagem. E daí no começo do ano passado, do ano de 2021, o meu esposo ele ficou enfermo. Sim. E essa enfermidade durou alguns meses. E durante esse tempo que nós passamos por esse processo, ficando eu e ele em casa, fiquei em casa para cuidar dele, o Espírito Santo começou a falar fortemente comigo: escreve a mensagem de Atos 27. Meu Deus. E é engraçado que quando o Senhor nos pede essas coisas, a gente questiona. E eu falei: Jesus, como que eu vou escrever? Eu não sou escritora, até para falar o português a gente tem essas dificuldades, né? Verdade. Como que eu vou escrever um livro? Para mim estava muito fora da minha realidade. Mas o Espírito Santo falava comigo todos os dias: escreve. Meu Deus. E eu sou assim, quando eu vou ministrar a palavra, eu não tenho esboço. Eu não tenho um esboço da mensagem que eu vou estar ministrando. Eu não sei sentar e fazer um esboço bem bonitinho e levar para ministrar. Eu não consigo também, não. Eu não consigo. Aí então eu tinha a mensagem, eu ministrava essa palavra, eu ministrava essa mensagem, mas ela estava aqui dentro de mim. Sim. E colocar essa mensagem, escrever ela foi muito difícil. Que legal. Porque ela estava aqui e eu tinha que passar ela para a escrita. Então, por diversas vezes eu sentava na frente do computador e eu começava a querer escrever. O Senhor me deu primeiro os capítulos, a ordem dos capítulos certinha. E aí depois eu falava assim: eu não consigo. E por eu não conseguir, eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu falava assim: não, isso só pode ser coisa da minha cabeça. Imagina eu escrever um livro? Não dá certo, não dá certo. Aí eu vou parar você nessa parte. É o que acontece com a gente. Sim. A gente olha pra gente e a gente fala assim: não, eu não sou capaz. Eu não posso. É que nem muitas vezes Deus coloca algo, né? Que nem na sua questão. Ai, não, Senhor, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou dar conta disso. Não, isso aí tá fora, isso é para fulano, menos para mim. Cicrano consegue, eu não consigo. Só assim. Que é aonde Deus entra e fala assim: não, sou eu que vou te capacitar, é eu que vou fazer. Foi o que Deus fez com você, porque você se sentia incapaz, né? E é o que eu falo, eu acho Deus assim muito lindo, muito maravilhoso, porque quando a gente pensa que a gente não vai dar conta, o Senhor entra e fala assim: você vai dar conta, você vai conseguir. Porque que nem quando eu fico imaginando assim, quando o Senhor disse para Débora que ela ia ser juíza de uma nação. Né? Você vai aí, ó, julgar uma nação, você vai sentar lá e vai fazer o que tem que ser feito. Eu imagino muitas das vezes, eu fico pensando: meu Deus, será que ela não questionou? Não falou: poxa, eu? Pelo amor de Deus. E a Bíblia ainda deixa bem claro, né? Aquele era o tempo de Débora. Então, esse momento aí era o seu tempo. Sim. Era o tempo que Deus estava te preparando. E aí, né, coisa linda do Senhor. A gente vê que Deus fez algo assim, sublime. E quando você fala assim, em pedaços, né, que você muitas das vezes foi ministrar em pedaços, Deus juntou os seus pedaços, a gente vê que hoje em dia tem muitas mulheres que elas estão em pedaços. Muitas. Né? Muitas em pedaços. E é necessário, vou dizer logo assim, é necessário ter um livro como esse, contando uma história como essa, mostrando assim que ela é capaz, que ela pode, ela dá conta de juntar os pedaços e prosseguir, e continuar. Na verdade é deixar Deus cuidar dos pedaços. Sim. Porque às vezes nós queremos cuidar dos nossos pedaços. Voltando então como surgiu, eu escrevi o livro e ficou o manuscrito lá, guardado por alguns meses, na verdade quase um ano. Meu Deus. E esse ano foi que o Senhor preparou para que o livro então pudesse ser publicado. Nasceu. O parto, ele é dolorido. Dói. O parto dói. Verdade. Né? Diante de algumas outras circunstâncias também, para poder estar nascendo esse livro. Então, como você já disse, você que está em pedaços, esse livro vai te ajudar muito. Esse livro é para quem está se sentindo sem esperança, sem vida, como se estivesse no ponto final da história. Tem até um capítulo aqui que diz isso, o ponto final da história.
no ponto final da história. Porque, às vezes, nós passamos por algumas circunstâncias na nossa vida que parece ser o ponto final da nossa história. Verdade. E foi exatamente... Eles passaram por isso naquela viagem. Né? A tempestade estava forte. Sim. Lucas, que é quem relata o livro de Atos, ele vai dizer no versículo 20, que a tempestade era forte e para eles fugiu toda a esperança de se salvar. Então, ali Lucas diz, fugiu toda a esperança de se salvar. Eu entendo que era Lucas dizendo assim, ó, ponto final na história de todo mundo. Legal. Acabou. Nós vamos para os comercial agora, daqui a pouco nós volta, tá bom? E aí nós vamos continuar nessa conversa aí e ouvir a Amanda louvando a Deus mais uma vez, ok? Tudo! Big Dog do Toninho, 25 anos servindo a sua família com muito amor e carinho. Endereço: Avenida Dom Pedro I, 34, Vila Paraíso, Mogi Guaçu. Telefone: 19 3891 5314 ou 99700 0230. Legal. Voltamos aí. Paulinha, sabe o que eu queria perguntar para você, ou melhor, Ana Paula Carvalho, eu queria perguntar para você o que mais te marcou. Qual foi o capítulo desse livro, Pedaços, que mais te marcou? Que, tipo assim, você olha assim, lê e fala, poxa, nossa, esse capítulo aqui, olha, foi um momento tal, X. Qual que foi? Bom, na verdade, o livro todo. Sim. Né? Esse livro é um livro curto, tem apenas 65 páginas. Uau. É um livro simples, uma linguagem muito simples, o que tem me deixado assim extremamente feliz é que algumas pessoas têm me procurado e têm reportado isso. Legal. Paula, eu entendi a mensagem, eu entendi o livro. Então, eu costumo dizer que ele é curto, simples, porém autêntico e profundo. Isso é importante. Então, assim, o livro todo, para mim, foi muito importante. Mas o que marcou, além do último capítulo, que é o que fala em pedaços, como Sim. eu disse que foi libertador ouvir, né, do Senhor que Ele usa os nossos pedaços para salvar vidas, foi o capítulo onde fala o ponto final da história. Forte. Esse capítulo realmente mexeu muito comigo, porque quando nós passamos por essa situação de ponto final da história, eu acho que aqui acabou tudo. Como eu estava dizendo, até Lucas vai dizer que fazia dias que eles não viam a luz do sol. Meu Deus. E nem o brilho das estrelas. Nossa. Então você imagina, a tempestade está forte, eles não conseguem mais enxergar a luz do sol e nem o brilho das estrelas. E tem muitas pessoas assim. Verdade. Tem gente vivendo assim. Tem gente que faz dias que não vê a luz do sol e nem o brilho das estrelas. Um pouco do testemunho da Amanda. Sim, devido a uma depressão, devido a um divórcio, uma quebra de aliança, uma enfermidade. Tudo isso faz com que as pessoas não consigam enxergar a luz do sol e nem o brilho das estrelas. Meu Deus. Olha para vocês, na Bíblia tem isso, gente. Na Bíblia tem isso. Né? Lucas vai dizer que eles não viam a luz do sol nem o brilho das estrelas. Meu né? Deus. E Lucas vai dizer algo forte. Fugiu toda a esperança de se salvar. Meu Deus. Ponto final. Então, para mim, foi assim, que marcou muito. Sim. Porque quando eu passei por isso, vai ser o ponto final da história. Eu acho que é assim que vai acabar a minha história, no meio de toda essa dor. Só que é aí que é o incrível.
aí é que Jesus acende uma Cheio. luz aqui dentro. Nossa. Ainda que a tempestade esteja terrível por fora, ainda que ainda não apareça a luz do sol e nem o brilho das estrelas, ele acende uma luz aqui dentro. Meu Deus. E essa luz aqui dentro é o que começa a clarear Sim. toda a nossa história, ainda que você não consiga ver que a tempestade já está cessando. Verdade. Porque quando Lucas diz isso, a gente vai entender que estão no meio da tempestade. Nossa. É o meio da tempestade, é o ponto final da história. Tem até um trecho do livro que diz isso. Quando tudo estava um caos ao meu redor, o Senhor estava organizando tudo aqui dentro de mim. Uau. Forte isso. Então, quando eu achei que era o ponto final, aí Jesus se revela. E ele diz, não é o ponto final. Meu Deus. Apenas começou. Se identificou apenas começou. E só que assim, mas eu gosto muito da palavra, porque o Senhor, ele se revela muito a mim através da palavra. Sim. E como foi que o Senhor me disse assim, não é o ponto final? Aí o Senhor me fez lembrar de uma observação que Jó fez. No capítulo 14, versículo 7, quando ele vai dizer assim, há esperança para a árvore que foi cortada. Meu Deus. Há esperança para a árvore que foi cortada. E quantas pessoas que já não têm mais esperança. Não tem mais esperança. Está nos ouvindo agora, nos assistindo e não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Pensa que é o ponto final. Pensa que é o ponto final. Então, uma palavra para você. A esperança. Ainda que, aí já vai dizer assim, ainda que as suas raízes envelheçam na terra e seu tronco venha morrer no pó, ao cheiro das águas vai brotar de novo. Glória a Deus. Aí o Senhor me disse, filha, não é o ponto final. Ao cheiro das águas, você vai crescer de novo, você vai brotar de novo, vai ter um reino novo, vai ter uma história nova. E foi exatamente isso. Exatamente isso que o Senhor fez comigo e com meu esposo. Foi assim, ó, ao cheiro das águas. E eu gosto muito dessa expressão, ao cheiro das águas, porque é um sistema de irrigação que ninguém está vendo. Verdade. É um sistema de irrigação que ninguém está vendo. As pessoas esperam cair a chuva, mas está sendo as raízes estão sendo irrigadas e começa então a clarear aquela luz aqui dentro de nós e começa a trazer aquela paz que só Ele pode dar. Verdade mesmo. Só Ele pode dar. Meu Deus. E então essa parte, esse capítulo do livro para mim foi muito forte. E assim como o Senhor ministrou na minha vida naquele dia, eu quero ministrar sobre a tua vida, que está nos assistindo, sobre a vida da Amanda também. Legal. Porque o Senhor falou claramente, ao cheiro das águas vai crescer de novo. Você vai ter sombra para quem está cansado e fruto para quem está com fome. Meu Deus. Então hoje nós estamos aqui vivendo isso. Muito legal. Isso aqui é um fruto para quem está com fome. Meu Deus. Forte demais, né? E engraçado, né? O livro dela identificou bastante com o seu testemunho, né? Sim. Deu certinho aí. Agora eu vou querer ler. Não é verdade? Né? Fica à vontade, viu? Ela tá vendendo. Sim. Eita, ó. Não. Vamos ouvir a Amanda louvando a Deus mais uma vez nessa noite, né? E, nossa, gente, eu falo assim que, nossa, maravilhoso ouvir, né? A Paulinha. Eu chamo ela de Paulinha, não consigo chamar ela de Ana Paula, gente. Aí quando eu pesquisei, eu tô falando Paulinha. Mas assim, nossa, muito maravilhoso ouvir assim, né, as palavras que ela está dizendo, porque é importante isso. Muita gente precisando aí ser, vamos dizer, regado, né, as suas raízes, juntar os seus pedaços, para Deus trazer paz, trazer alegria, trazer harmonia para essas vidas, né? Eu falo assim que quantas mulheres, eu falo mais mulheres porque é a área que a gente mais trabalha, que a gente mais convive. Quem lidera igreja, trabalha com igreja, é a área que a gente mais, vamos dizer assim, está mais próximo, né? Muitas mulheres. Então eu falo assim que quantas mulheres não estão em pedaços, né? Precisando aí ser regada, trazendo esperança, confiança, olhando para si própria e vendo, não, eu sou capaz, eu vou dar conta, eu vou chegar no meu propósito que Deus quer. Porque é muito mais fácil o inimigo, ele vir lançar na mente da gente e dizer, não, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você é fraca demais. Só que nós servimos um Deus, a qual a Bíblia diz assim que na mão dele há força e há poder e não há quem possa resistir. Então que nesta noite, através, né, deste programa Face a Face,
você que está nos ouvindo aí venha ser renovada, revestida, encorajada a viver os seus sonhos, não desistir dos seus sonhos. Se o Senhor disse para você que você vai ser uma pregadora, acredite nisso. Se o Senhor disse que você vai ser uma cantora, uma ministradora de louvor, acredite que você vai ser uma escritora, acredite nisso. Porque o Senhor, Ele pode fazer muito além daquilo que a gente pensa ou imagina. O Senhor pode fazer na nossa vida. Ele pode realizar. Porque eu falo assim que eu estou vivendo coisas que há anos atrás foi dito. E muitas das vezes, quantas vezes algumas pessoas ao nosso redor, elas não acreditam naquilo que Deus fala que vai fazer na nossa vida. E em vez de nos encorajar, ela simplesmente, ela fala, não, você não dá conta, você não é capaz, imagina que isso vai acontecer. Não, mas eu quero dizer para você nesta noite, não ouça esse tipo de voz, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus que diz, você é capaz, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Vamos ouvir a Amanda, senão eu começo a falar, daqui a pouco eu já me emociono. Vamos ouvir a Amanda louvando ao Senhor mais uma vez. Como a irmã Ana Paula falou, né, sobre a passagem de Jó, que fala da árvore cortada. Esse louvor é um louvor que eu louvo bastante, está no meu repertório, porque é um louvor profético, né? Sim, verdade. Eu acredito que é um louvor profético, que vai dizer que a árvore que foi cortada tem esperança ainda. Glória. A árvore tá só o tronco, não tem folhas, não Sim. tem... Mas ela pode sim ser restaurada, ela pode crescer de novo, mas ao cheiro das águas. Glória. Aleluias. E tem um louvor que vai dizer assim: mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso que o nosso Deus faz, né? É isso que Deus faz na nossa vida. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho desse programa, mas eu quero aí perguntar para a Amanda, né? O que a Amanda diz aí, o recado que ela deixa aí para as pessoas que, vamos dizer assim, que sonham em louvar o Senhor, que tem um propósito, um chamado. Qual é o seu recado, Amanda, para essas pessoas? Qual a palavra de incentivo, de encorajamento que você deixa aí para essas pessoas? Poderia resumir em várias palavras, mas no chamado, no propósito, porque Deus nunca vai prometer algo pra gente para que nós possamos viver assim de qualquer jeito, sabe? Sim. Ele não vai prometer pra mim que eu vou ser cantora porque ele quer que eu seja cantora só pra mostrar a minha voz, mas ele quer de mim um propósito, um compromisso, uma missão, através de uma vida gerar outras vidas, através de uma vida gerar testemunhos, através de uma vida gerar cura. E é sobre isso. Eu poderia resumir em renúncia, porque para a gente conseguir trilhar esse caminho, eu falo no sentido de propósito mesmo. Para a gente conseguir trilhar esse caminho, a gente precisa renunciar a muitas coisas para a gente chegar a viver a promessa de Jesus. A gente precisa seguir um rumo e não olhar para os lados. Não olhar para calúnias, não olhar para aflições, não olhar para as adversidades, não olhar também para as tentações, para diversas coisas que vão vir
para investir na gente, porque o inimigo ele investe para destruir os planos de Deus na minha e na sua vida. Porque o único objetivo dele é destruir os planos de Deus. Ele tem prazer em destruir os planos de Deus. E é basicamente isso. Para a gente conseguir chegar, alcançar o objetivo, a gente precisa renunciar. Legal. Se a gente não renuncia, a gente não chega ali no destino. E muita persistência, porque é difícil. Verdade. Não é fácil. A gente recebe oportunidades. Muitas pessoas, né, vêm para julgar. Muitas pessoas desacreditam, vão desacreditar de você, vão invalidar o teu chamado, vão invalidar o teu talento, vão falar que você não serve para isso, que não vai dar certo. Mas a única palavra que basta e que na verdade importa pra gente é a de Deus. Se ele disse que você pode, se ele disse que eu posso, que a missionária pode, que a Ana Paula pode, a gente pode, porque verdade, é ele que disse, né? Glória e é isso, tem que persistir. E você, Ana Paula? Qual a palavra que você passa de encorajamento para as mulheres aí que têm desejo, que é o mesmo, não só ser escritora, mas algo mais? Tem um paralelo que eu gosto muito, um paralelo que eu já li no devocional do reverendo Hernandes Dias Lopes, e também no livro do pastor John Bevere, que ele faz um paralelo entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Os dois recebem águas do Rio Jordão. A diferença é que o Mar da Galileia, ele recebe as águas do Rio Jordão e ele escoa. Ele não retém para ele escoa. O Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão também. Sim. Só que ele não escoa, ele retém. E olha o nome dele. Mar morto. Verdade. Então, o Mar da Galileia, ele recebe e ele escoa. E é um mar cheio de vida. Sabe essa sensação de que você está morto, que você está sem vida? Meu porque Deus. Você está retendo aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida. Uau! Maravilha. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, que aquilo que o Senhor derrama sobre nós não se trata de nós, sim, mas nós escoamos sobre as outras vidas. A partir do momento que nós escoamos sobre as outras vidas, automaticamente em nós é gerado vida. Verdade. É gerado vida. Então, o meu recado para você hoje aqui é: escoa tudo que o Senhor tem derramado sobre a tua vida. Amém. Ainda que você diga assim, mas é tão pequeno, mas começa pequeno mesmo. Uau! Começa pequeno mesmo. Verdade. E é mesmo. Começa pequeno, escoa, porque vai gerando vida. Escoa. Glória, maravilha. Gente, estamos chegando ao finalzinho desse programa, agora nós iremos orar. Deus abençoe a Amanda Couto, Deus abençoe a Ana Paula Carvalho, Deus abençoe a você que esteve conosco. Nós estaremos orando e eu quero estar orando aí pela vida da Daiane Priscila, que pediu oração pela vida dela, pela vida das filhas, e também meu esposo, também não posso esquecer de falar do meu esposo, né? Que está aí mandando mensagem que nem um doido. Que Deus abençoe ele grandemente, que Deus abençoe a todos que estiveram aí junto conosco nesta noite. Nós iremos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo, né? E eu quero aproveitar o momento também e dizer, nós somos ali da Assembleia de Deus Ministério Moriá de Itapira, né? Nossos dias de culto, eles são terça, quinta, das 19h30 e sábado e domingo às 19 horas. Então você é nosso convidado para estar ali em Itapira, na rua Professor Raimundo Marinho, Professor Fenício Marchini, 940, Parque Industrial. Ali. Então, você é nosso convidado para estar ali nos fazendo uma visita. Vamos orar, meninas, em nome de Jesus, amém, agradecendo. E no finalzinho aí, a Amanda vai encerrar o programa aí, adorando ao Senhor. E que Deus abençoe a todos. E quarta-feira nós estamos de volta, às 19 horas, no programa Face a Face com Débora. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e querido Pai. Pai, nós queremos nesta hora te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por este momento precioso que o Senhor nos proporcionou. Pai, e nesta hora eu quero te apresentar estas vidas, Senhor, a vida da Daiane Priscila, a qual pediu oração. Pai, abençoa ela, abençoa suas filhas, que ela seja alcançada, Senhor, pelo milagre. E todos aqueles, Pai, que estiveram aí presentes, Senhor, nos assistindo nesta noite, através do Facebook, Pai, assim por diante, pelo YouTube, que o Senhor venha abençoar, derramando as tuas bênçãos sem medida, que haja salvação, libertação, cura, para a glória do teu nome. Pai, nós somos grato a ti por tudo. Continue estendendo as tuas mãos santas sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um, Senhor, que se faz presente. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.
Fiquem todos na paz. Um forte abraço e beijo no teu coração. Tchau. Amém. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu o dono do tempo, sou eu o dono daqui, sou eu o dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluias, glória a Deus. Deus, glória a Deus. Aleluias. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau.